Eu tenho 2 desafios hoje. Queria agradecer a Zorro pelo convite e por ter colocado minha palestra depois do almoço. Momento que todo mundo está mais cansado. Então eu tenho o duplo desafio de mantê-los acordados e de falar sobre o futuro do marketing. Eu não sei qual é mais desafiador. De qualquer modo, é um grande prazer estar aqui com vocês todos, com grandes nomes. Fiquei muito feliz quando vi que o Mark era o nosso apresentador, é um amigo de longa data, nos conhecemos há mais de 15 anos. Então, pessoal, vamos para o conteúdo. Preparei algumas coisas muito legais aqui para vocês, mas eu preciso primeiro de um momento de concentração e de energização, pessoal, para a gente afastar a leseira pós-almoço, para a gente estar com tudo. Então, vamos fazer um boa tarde junto, com bastante energia. Garanto que não é papo motivacional, não, tá? Mas ajuda mesmo. Boa tarde, pessoal. Tá bom, mas pode ser melhor. Boa tarde. Uhul. Pessoal, grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou Diego Ivo, fundador e CEO da Conversion. Talvez alguns de vocês me acompanhem no LinkedIn. Se não acompanham, me sigam lá. E vou aqui falar sobre o futuro do marketing com toda humildade, disposto a aprender o máximo possível, porque essa resposta a gente não tem. Então, o que eu vou trazer aqui são as reflexões e tudo o que eu vejo que efetivamente está funcionando. Já me apresentei. Mas antes de começar, eu queria fazer uma confissão. Mas antes da minha confissão, eu queria uma confissão de vocês. O marketing, como está sendo colocado hoje, está num terreno muito polêmico. Eu quero que vocês me respondam com toda a sinceridade. Quem aqui acredita que o papel do marketing é vender? Levanta a mão. Nossa, só isso? Caramba, que interessante. Geralmente é 90%. As pessoas falam do papel do marketing como vender. E o grande ponto é que durante muito tempo eu também pensei nisso daí. Eu venho da formação de marketing, que é chamada hoje de growth marketing, mas é basicamente, cara, um marketing voltado para gerar o máximo de resultado, gerar vendas, totalmente orientado ao resultado final, o que é o padrão dos departamentos de marketing hoje em dia. Tanto que a minha empresa, a minha agência, se chama Conversion, que é uma etapa, imagino que vocês saibam, do marketing, quando a gente tem a conversão, que é basicamente um evento de geração de lead, de venda. Mas porque eu me preocupava muito em, de fato, conseguir gerar vendas com marketing, ao longo do tempo, eu fui descobrindo algumas coisas, realizando alguns testes, e é um pouco disso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. O que eu descobri é que o papel do marketing não é vender. Então, qual que é o papel do marketing? O papel do marketing é educar o cliente a comprar. Marketing, às vezes, está muito associado à comunicação, ou até à venda hoje em dia, mas marketing é nada mais, nada menos do que como uma empresa vai a mercado. Então, ela tem seus produtos, ela tem o seu preço, ela tem a sua praça, ela tem todas as coisas, e ela é feita para chegar às pessoas e, como o resultado final, gerar não só venda, mas principalmente caixa, margem de contribuição para os negócios. Eu vou falar aqui hoje sobre o futuro do marketing, mas para a gente falar do futuro, é necessário a gente entender o passado. Eu sempre, eu gosto de entender, cara, o que nos trouxe até aqui? Como é que a gente parou onde a gente está? Isso vale para a nossa vida, mas vale também para o nosso trabalho, para a nossa disciplina, para os negócios. Então, para entender o futuro do marketing, eu quero voltar no último século, mais ou menos, de como é que o marketing foi evoluindo.
É claro que não tem muitas coisas anteriores, mas se a gente pegar ali um período muito interessante dos anos 50 até 2010, mais ou menos, a gente tem uma era do marketing, da cultura de massa. As televisões iam chegando à casa das pessoas e iam transformando completamente a sociedade. Iam transformando o modo como as pessoas viviam. Iam transformando o aspiracional e o imaginário das pessoas. E aí surge toda a ideia moderna, que eu imagino que esteve muito presente na infância de quase todos nós aqui, né? Menos os muito mais novos. E surge isso daqui, que é a família margarina. Quem aqui se lembra de alguma família margarina? Tinha Doriana, sei lá o quê. E, cara, a família margarina nada mais é do que a felicidade da pequena burguesia, da família simples, marido, mulher, estrutura tradicional, 2, 3, 4 filhos, naquela época, vivendo a felicidade num café da manhã, onde a família se encontrava, os filhos iriam para a escola, o marido ia trabalhar e a dona de casa iria fazer seus afazeres. Isso daqui pode parecer banal, mas moldou profundamente uma boa parte das últimas gerações. E toda a comunicação de massa, ela tinha essa capacidade, e a gente pode falar criticamente aqui, inclusive de pasteurizar as pessoas. As pessoas começaram a ficar muito padronizadas com a televisão, especialmente com a televisão. Eu me lembro, quando eu tinha, nos anos 90, eu sou de 87, era muito comum que a novela das 8 ditasse completamente o comportamento da moda. Então eu lembro, quem é que se lembra de Explode o Coração, a novela dos ciganos? Levanta a mão. Ó, pouca gente, acho que o pessoal está bem novo aqui. Então tinha uma novela de ciganos, e quando eu chegava na escola, todas as minhas coleguinhas, elas estavam com as pulseiras de cigano, aquelas coisas. E quando chegava a próxima novela, tinha uma próxima coisa. E a televisão de massa ia moldando a cultura. Tem um caso que para mim é um dos mais paradigmáticos da comunicação brasileira, dos bichinhos de pelúcia da Parmalat. Vocês se lembram, né? Era anos 90 também, uma campanha criada pelo Nizam Quanais, um dos gênios da publicidade brasileira. Ele aparecia em todos os intervalos de novelas da televisão. E, cara, criou uma comoção nacional ali na classe média, que todo mundo queria ter os bichinhos. E, cara, eu tinha 10 anos, já não pegava bem uma criança de 10 anos, menino, querer o bichinho de pelúcia, né? Eu não tive, mas eu era doido para ter. E aí as crianças iam lá, enchiam o saco dos pais, compra as caixinhas de leite do Parmalat, dá mais R$5 e leva os bichinhos de pelúcia. E durante muito tempo, isso daí funcionou. E a propaganda ia se inserindo como parte da cultura. Se a gente pegar todo esse período, ali do século XX, até os anos 2010, mais ou menos, existia uma máxima, que é muito boa essa frase, do John Wanamaker, que ele falava: metade da minha publicidade não funciona. Eu só não sei dizer qual é essa metade. Então, o que as pessoas faziam? Elas investiam em TV, revista, rádio, outdoor, iam gastando dinheiro e, sem saber exatamente o que dava certo, ia dando certo. E aí você tinha muitas métricas de marketing, como share of voice, que estavam diretamente correlacionavam gastos publicitários e vendas e participação de mercado. Aí nos anos 2010, entretanto, esse paradigma mudou. A gente tem uma nova era cheia de dados. E aí aquele mantra que falava, não sei qual parte da minha publicidade não funciona, ele foi começando a deixar de lado. E aí surgiu, muito popularmente na nossa área, essa frase brilhante,
que fala: só acredito em Deus, cada um de vocês me traga dados. É uma frase de acho que, salvo engano, de um matemático. Isso daqui, essa frase, ela começou a guiar e mover todos os departamentos de marketing das empresas, no Brasil e fora do Brasil. Essa filosofia, ela está completamente impregnada em todas as empresas, todos os departamentos de marketing, até quando não há competência real para gerar e analisar dados. Mas essa filosofia está presente. Então, na última década, os departamentos de marketing, que eram compostos por criativos, começaram a ser inundados por profissionais de engenharia. Marketing, que era um departamento muito ligado à comunicação e estratégia, de repente virou um departamento de dados, um departamento de marketing baseado em engenharia. E aí surgiram algumas ferramentas para apoiar os profissionais de marketing em uma era em que tudo passava a ser mensurável. Antes, o mantra era: publicidade funciona, metade não funciona, só não sei qual. Agora não. Agora eu sei, na vírgula, no detalhe, tudo o que funciona. E esse é mais ou menos o status quo. Quem aqui tem familiaridade com ferramentas de analytics? Uma parcela significativa. Então, vocês acessam a ferramenta de analytics e tem lá: a mídia paga, gerou 14 milhões de reais. Busca orgânica, 6 milhões de reais. CRM, 1,3 milhões de reais. E esse relatório, ele é compartilhado por toda a empresa. Essa telinha do Google Analytics, depois o pessoal acrescenta qual o custo de cada coisa aqui. Aí divide-se o custo pelo resultado, pelo valor em vendas, e os investimentos são feitos assim. E aí passa a se investir cada vez mais em mídia paga, cada vez mais nos canais que são campeões de atribuição, isso é chamado de atribuição. E também tem outras ferramentas, pessoal. Tem o Google Ads, né, com as suas métricas, tem o Meta Ads, e todas as plataformas de anúncio vão fornecer as métricas, as suas métricas de atribuição. Mas repara que tem um problema nisso, que quem está vendendo o anúncio também está vendendo a forma de mensurar. O rei está nu, pessoal. O rei está nu. E eu fico perplexo que uma boa parte do mercado não percebeu isso. As empresas estão mensurando o marketing pelas ferramentas e pelas metodologias de quem vende anúncio. Algo errado não está certo. Algo errado não está certo. E aí, vou trazer mais uma frase para vocês hoje, que eu acho genial. Essa daqui é a frase que descreve o momento não só do marketing, mas o momento da nossa sociedade, que diz: existem 3 formas de mentira: a leve, a pesada e a estatística. Quando eu conheci essa frase pela primeira vez, cara, o mundo se abriu para mim. O mundo se abriu. Porque eu começava a perceber que nem tudo que os dados traziam e como eles traziam era de fato a verdade. Eram de fato o que estava acontecendo. E eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para vocês, uma enquete para o Instituto Dataivo. Quem aqui gosta de comer chocolate? Mas assim, não é mequetrefe, não. Gosta mesmo. Pô! Não, mantenha a mão levantada, mantenha a mão levantada. Mas assim, chocolate religioso quase todo dia, né? Uma delícia, quero começar uma dieta low carb. Mas eu posso comer 2 tabletinhos à noite.
Mantenha a mão levantada, por favor. Eu vou trazer uma estatística para vocês que saiu em do principal veículo do Brasil, uma pesquisa científica. O que é uma pesquisa científica? Revisada por pares, publicadas em uma revista famosa que dizia: país que mais come chocolate, mais ganha prêmio Nobel. É sério isso, não é montagem não, pessoal. É aqui agora, muita gente já baixou a mão, eu quero que mantenha a mão levantada. Quem acredita, quem já ganhou um prêmio Nobel ou acredita que vai ganhar? Ninguém? Mas o estudo falou que existiria uma correlação ali. O que está? Eu imagino isso aqui, né? A pessoa sai do Cacau Show ganhando um prêmio Nobel depois de comer chocolate, né? O grande ponto é que a pesquisa não estava mentindo. Quando ela diz que países que mais consomem chocolate mais ganham o prêmio Nobel, é uma verdade, é um fato, né? Mas, ao mesmo tempo, não é verdade. É uma meia verdade. E hoje em dia se contam muitas mentiras com meias verdades. Basta abrir os jornais. E o grande ponto aqui é que existe uma diferença entre correlação e relação causal. Colocaram essa palestra para falar de estatística depois do almoço, muito bom, né? Mas vou falar de um modo simples aqui para vocês. Correlação é quando duas coisas acontecem ao mesmo tempo e tem uma probabilidade de ter uma relação causal. Mas relação causal é quando, de fato, uma coisa acontece em decorrência da outra. São coisas muito parecidas, mas muitíssimo diferentes. Eu vou trazer um exemplo que é um pouco mais claro para isso, sobre como se tortura dados. Cara, se você torturar os dados, sim, ele fala o que você quiser. Se você apertar mais um pouquinho, sai tudo o que você quer. Sai tudo. Houve uma pesquisa que descobriu que quando aumentava o consumo de sorvetes, mais pessoas morriam afogadas. Em várias cidades, isso daí acontecendo sistematicamente. Imagina, você toma um sorvete e morre afogado. Qual que é o problema aqui? É que sempre tem uma variável oculta. Variável oculta. Anota esse nome. Pega esse conceito, porque em tudo que vocês consumirem de conteúdo, de informação, de dados, é muito provável que exista a tal da variável oculta. O que é a variável oculta? É algo que não apareceu na metodologia e teria correlação com algum outro dado que apareceu. Por exemplo, no caso de consumir chocolate, cara, basta saber que o consumo de chocolate é uma coisa cara, vai estar correlacionado ao poder econômico. Existe alguma correlação entre poder econômico e ganhar prêmios Nobel por N razões que eu não vou entrar no mérito. Nessa pesquisa dos afogamentos, o que acontecia era muito simples. Em dias quentes, as pessoas tomavam mais sorvetes, mas também nadavam mais. E se as pessoas nadavam mais, tinham uma quantidade maior de afogamentos. Simples. Simples. Simples, mas isso nem sempre aparece. E o Google Analytics, ou qualquer ferramenta de Analytics, vai reproduzir erros do tipo. E todos os departamentos de marketing, praticamente sem exceção, que tem digital funcionando, olha muitíssimo para esse tipo de atribuição. E por que o Analytics mente? Onde está a mentira em dizer que a mídia paga gerou 15 milhões de reais em vendas? Onde está a mentira? Só que isso não é mentira, tá? Isso é uma meia verdade. É uma verdade isso daí. A gente tem que se perguntar, aonde está a variável oculta disso? O que está fazendo cada um desses canais efetivamente gerarem a venda?
E pessoal, eu sou nerd. Eu não me contento com a primeira linha. Todas as contas de analytics que eu tenho acesso, eu vou lá e tento investigar. Beleza. Abre o mídia paga, o que tem lá dentro? Abre busca orgânica, o que tem lá dentro no tráfego que vende? Tem um padrão muito simples. Em todos esses casos onde acontece a venda, e aqui eu estou falando de médias e grandes empresas, tá? Pequenas empresas ou empresas de ticket muito baixo vão ter um outro padrão. Na minha experiência pessoal, de quem já analisou algumas centenas de contas de analytics, 90% das vendas é busca de marca ou tráfego de marca. É a pessoa que pesquisou sua marca no Google e entrou no seu site. É a pessoa que digitou a sua URL e entrou no seu site. É a pessoa que interagia nas suas redes sociais e viu um anúncio e clicou no seu site. O grande proxy, a grande variável oculta no marketing é marca. E marca é o que mais tem sido deixado de lado nos departamentos de marketing na última década, em prol de olhar para canais de aquisição, entender CAC, ROAS, ROI, e gastar mais e mais e mais dinheiro nos canais que mais recebem atribuição. Então, as ferramentas de analytics, e aqui qualquer ferramenta de analytics, elas não mostram por que as pessoas compraram. Elas mostram onde elas clicaram antes de comprar. Isso é totalmente diferente. Tem uma metáfora muito boa para isso aqui, que é essa daqui. Imagine um supermercado e você atribuir 100% da venda do supermercado aos caixas do supermercado. Faz sentido? Não, né? Mas a gente faz isso no marketing. A gente atribui a venda de busca paga, a gente atribui a receita à busca paga, à busca orgânica, aos canais de aquisição. Quando eu falo isso daqui, do caixa do supermercado, cara, obviamente é absurdo. Mas por que nesse cenário soa absurdo e no cenário do Google Analytics não soa absurdo? Reflitamos. E esse daqui é o grande problema quando a gente cobra do marketing resultados de venda. O que o marketing vai fazer? Todas as pessoas têm instinto de sobrevivência. Eles vão entregar aquilo que é pedido. Então, eu tenho uma cliente, uma amiga, já não é mais cliente, ela mudou de empresa. Ela fala da conversa dela com o CFO. Ela fala, Diego, eu consigo aprovar o orçamento muito fácil, porque eu controlo a atribuição, né? Mesmo que um outro departamento de marketing tenha feito todas as ações. Eu falo, você não tenta mudar isso? É muito difícil, é mindset, né? Eu não vou mudar isso. Ela fala, eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de fazer uma coisa muito, muito, muito grande, melhorar a eficiência das operações de uma forma absurdamente grande. E esse daqui, eu falei para vocês o problema, né? O problema de ter um marketing que está olhando para o fundo do funil, um marketing que está preocupado em vender. Qual que é a solução para isso? Como que a gente resolve essa questão? Eu criei uma metodologia que eu chamo de Brand-Led Growth. É um nomezinho difícil, sim, mas é para simplesmente trazer todos os conceitos de growth. Cara, são muitas conquistas que os departamentos de marketing tiveram na última década. Eu não nego isso daqui, tá? Mas eu acho que é a hora da gente juntar uma experiência antiga de ser capaz de criar comoções, comportamentos, gerar imaginário com os dados. E é isso que a metodologia do Brand Growth tenta fazer. E é o que eu, talvez, na última década, toda a minha energia criativa, direto ou indiretamente, eu coloco em cima disso daqui. E a grande filosofia é muito simples, do Brand-Led Growth, é simples, que marca deve ser o principal canal de aquisição. Marca é o principal canal de aquisição. Então, as empresas precisam trabalhar
para que a sua marca alcance as pessoas, que elas sejam lembradas e, consequentemente, gerem mais vendas. Consequentemente, mas não causalmente. E aí vem a pergunta, o que fazer? Pessoal, a gente já viu, 90% do que vende é tráfego de marca. O que a gente tem que fazer? Simples. Aumenta o tráfego de marca, né? Então, mas, beleza, como é que a gente aumenta o tráfego de marca? Simples. Investe em branding. Você, investindo bem em branding, as pessoas vão ter uma relação melhor com a tua marca, a marca vai ressoar mais e as pessoas vão comprar mais. Porém, existe um grande problema. E eu já testei isso que eu vou mostrar na prática. Quando eu falo em branding para empresários ou até diretores de marketing, eles pensam nisso daqui. É uma área do marketing que não vai assumir compromisso com resultados, que vai ficar paz e amor, vai falar de arquétipos, vai falar de sentidos e sentimentos que a marca gera. E quando você perguntar do resultado financeiro, ela vai falar, mas isso é muito complexo, veja bem, é de longo prazo e tal. E aí a gente tem essa impressão de que branding é vender miçanga na praia. Que branding é vender miçanga na praia. Porque a área foi construída sob certos aspectos assim. Quando a gente vai olhar os dados de efetividade de marketing, esse cara aqui, o Les Binet, cara, é o cara mais importante para vocês acompanharem marketing hoje. Mais importante que o Kotler, mas o Kotler é o concurso. Se você não entender Kotler, você não vai entender o Les Binet. Ele tem conta no Twitter, ele tem conta no LinkedIn, ele posta muito pouco, mas ele fez algumas descobertas, que a maior efetividade de marketing está quando 60% do orçamento está em construção de marca e 40% em performance, em fundo de funil, em promoção. No Brasil, 76% do orçamento de marketing está em fundo de funil. Globalmente, esse número é 60 transacional e 40 performance. Então, o que o Les Binet propõe é inverter. Mas no Brasil, cara, tem que refazer tudo. Tem que refazer todas as bases, porque aqui, de fato, pegou muito essa visão de só olhar canal, só olhar performance, etc. E a gente tem um outro problema, que o branding tradicional, ele foi criado nesse contexto aqui. Um contexto onde você tinha vitrines de produto no supermercado e você tinha que fazer com que a sua marca se destacasse das outras. E aí você posicionava a marca, trabalhava arquétipos, etc., criava um diferencial claro, etc., etc. Quando chegava na gôndola, a Colgate consegue cobrar 30% mais que a Sorriso. O branding e a disciplina de branding está muito pautada nisso daqui. É claro que está mudando, mas a base ainda é muito essa daí. Quando eu converso com pessoas de branding, eu tenho uma dificuldade muito grande de falar de performance, de falar de vendas, como é que isso aqui vai impactar efetivamente os resultados. Então eu entendo completamente a dificuldade que o mercado tem. E a gente chegou no momento, pessoal, que a gente precisa unir o growth, que é esse marketing de dados, de engenharia, com o branding. Mas não é que vai ser simplesmente unir. Ele vai produzir uma terceira coisa. A gente vai ter que mudar as metodologias. A gente vai ter que mudar a forma de pensar e de acompanhar o marketing. E quando a gente fala de marketing, a gente não pode falar do que se faz hoje sem pensar na Apple. A Apple é o grande paradigma do marketing moderno, e as coisas que a gente está falando hoje, ela fazia já nos anos 80. A Apple, naturalmente, mudou tudo, e ela foi a primeira empresa, na escala que ela tem, a criar o que eu chamo de marca acionável. O que é uma marca acionável? É quando a pessoa gosta tanto da marca que ela vai atrás da marca. Aqui um exemplo.
todo o lançamento de iPhone. Cara, eu não sei porque as pessoas ficam nessa fila. 24 horas depois você vai comprar pelo Walmart, vai comprar pelo Americanas, whatever. Mas as pessoas pegam fila. As pessoas vão à loja, sei lá, até uma loja de eletrônicos, querendo comprar um iPhone. Se você mostrar para ela um Galaxy, a boa parte dos usuários de Apple vão falar: não, eu só quero o iPhone, não vou comprar o Galaxy. Se vocês vão no supermercado, tem que comprar pasta de dente, não tem Colgate que vocês compram, vocês vão deixar de comprar pasta de dente? Não, vai comprar qualquer marca. Mas a Apple, ela conseguiu mudar uma chavinha que as pessoas estão constantemente indo atrás da Apple, em todos os sentidos. E aqui tem o Keller, é um parceiro do Kotler. Ele criou uma pirâmide do branding da marca, né? E para ele, o topo era a ressonância. Eu não vou entrar em todos os detalhes, vocês pesquisam na internet, vai detalhar isso daqui, mas ele fala que basicamente ressonância é, cara, a relação profunda que você tem com a marca. O quanto aquela marca, desde dentro, te impacta e você tem muita preferência por ela. Só que eu falo que, ousadamente, eu coloquei uma coisa acima disso. Porque a ressonância, ela funciona muito bem quando você vai, sei lá, num restaurante, pede uma cerveja, você quer Heineken. Mas ela não funciona num contexto em que a gente tem marcas e produtos que a gente vai atrás deles. Então, eu coloquei no topo dessa pirâmide ação. A marca ser acionável. Que é o quê? Ela ser buscada. Você digitar o endereço do site dela, você querer segui-la nas redes sociais. E quando a gente faz isso, uma das principais ferramentas de marketing, que é do Google também, mas é diferente, pode se tornar o Google Trends. Vocês sabiam que quando vocês colocam marcas no Google Trends e comparam umas com as outras, vocês são capazes de prever market share? Quem sabia dessa informação? Pouquíssimas pessoas. Então, se você colocar lá Adidas, Nike, você vai ver qual que é o market share de cada uma. Aqui tem um cliente nosso, uma marca que eu participei muito da construção, que é aqui de Santa Catarina, que é a Growth Supplements. Então, no começo, olha, ela tinha 3 vezes menos busca que a Max Titanium, que era o principal concorrente, e hoje ultrapassou. E qualquer um na sua experiência vai saber que a Growth hoje é muitíssimo maior. Isso não é achismo, pessoal. Em 2020, saiu um estudo do Les Binet, que é aquele cara que eu falei que todo mundo precisa acompanhar, que falava que existe uma correlação direta entre parcela de buscas, e como calcular a parcela de buscas? Está na tela, eu não vou explicar, e market share. Ou seja, depois vocês validam tudo que eu falei, mas coloca na cabeça que as pessoas buscarem pela marca faz as empresas venderem mais, né? E hoje tem bastante evidência disso daí. Opa! E um detalhe, né? O mercado todo fala que o ChatGPT vai se tornar o próximo grande canal de aquisição. E para aparecer no ChatGPT, o principal fator que a maioria dos estudos estão apontando é a popularidade da marca, medido como buscas pela marca. Então, se você quer aparecer no ChatGPT, isso é correlação, tá? Não é relação causal direta, mas está muito correlacionado a ter marcas que são mais buscadas. E os segundos e terceiros fatores de aparição no ChatGPT são menções à marca na web e links com a marca. Então, por exemplo, a Growth recebeu um link com a âncora naquele texto ali chamado Growth. É isso que faz as marcas serem mais mencionadas no ChatGPT. Coisa que, aliás, eu recomendo que vocês, cara, olhem com muita atenção. O ChatGPT, ele está muito fácil, entre aspas, aparecer lá hoje, e tem uma oportunidade muito grande para quem tiver um consumidor que passe por lá. E para a gente aplicar o Brand-Led Growth, é muito simples, entre aspas.
você vai fazer o quê? Você vai mapear qual é a jornada do seu cliente. Sai do Google Analytics e faça duas coisas. Entreviste os seus 10 melhores clientes com ICPs que sejam replicáveis. Cara, faça muitas perguntas do que fez ele comprar, como ele conheceu o seu produto, o que foi importante durante a jornada dele. E aí você vai fazer o quê? Você vai reforçar essas ações. Você vai usar as métricas específicas desses canais, dessas ações. Depois você replica isso daí com um ICP que não contratou você. E tenta entender por que ele não contratou. O que ele fez para, eventualmente, contratar outras soluções. E aí você vai construir um funil. Você abre o LinkedIn e todo dia tem um post lá. O funil morreu. O funil morreu porque a jornada do consumidor não é linear. Quem já viu essa? Cara, é direto. Mas isso daqui guarda uma ignorância muito grande, porque o funil ele nunca foi linear. O funil ele foi criado no final do século XIX, com a metodologia AIDA, ou seja, atenção, interesse, desejo, ação, que representa a psicologia ocidental. Então, se eu quiser vender qualquer coisa para cada um de vocês aqui, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é chamar a atenção de vocês. Depois, trazer argumentos, trazer coisas interessantes. E só depois eu vou falar do desejo, só depois eu vou ser aspiracional, só depois eu vou trabalhar a ganância, por exemplo, que as pessoas têm por algum tipo de transformação. E quando você ativou o desejo na pessoa, aí você fala, compre. Mas fazer isso antes não funciona. Ou funciona com muito pouca efetividade. E a gente vai chegando ao fim. Quero trazer 5 dicas para vocês de coisas que vocês podem fazer, que vocês vão começar. A primeira coisa é tenha um posicionamento de marca claro. O que é posicionamento de marca claro? Quando você abre no LinkedIn, você vai ver as páginas de quem somos da empresa. Todas as empresas falam mais ou menos assim. Nosso propósito é transformar o mundo por meio das soluções que entregamos e fazer as pessoas mais felizes. Isso não diz nada. Esse é o posicionamento paz e amor. Você tem que ter um posicionamento muito claro, cara, sobre o que te faz único, o que te diferencia de todos os concorrentes. E tem uma metodologia dos anos 40, chamada Unique Selling Proposition, também traduzida como proposta única de valor. Em português ficou maravilhoso, PUV. Vocês precisam de PUV, que é proposta única de valor. E como fazer isso? Eu dou uma dica que é: mapeie 3 coisas que fazem o cliente comprar você e fica claro como você se diferencia dos concorrentes. 3 argumentos. Se a frase tiver mais do que 3 argumentos, está muito grande. É porque também quando a gente quer falar da nossa marca, cara, tem uma lista assim, de 612 coisas porque a nossa marca é mais foda. Cara, o consumidor não está nem aí. Só bastam 3 coisas. Se você falar mais do que 3 coisas, muito provavelmente eles vão esquecer. Se você falar 3 coisas, tem muito mais chances de o cliente lembrar de você. É claro que você pode falar mais ao longo da comunicação, mas você tem que ter 3 pontos centrais. E sempre que eu apliquei isso a marcas, deu muito certo. Depois, investir em conteúdo. Conteúdo é o motor da internet. Todos os lugares que a gente vê é conteúdo. Ah, Diego, então beleza, vou fazer muito conteúdo pelo ChatGPT. Cara, conteúdo feito pelo ChatGPT todo mundo faz. Não estou falando que não possa fazer conteúdo com inteligência artificial. Mas seu conteúdo precisa carregar personalidade. Ele precisa ser diferente de todos os outros conteúdos. Depois, mensurar as buscas pela marca. E aí, vem uma coisa que eu acho que é a mais sutil de todas, a mais difícil, que é você ter motivo para a pessoa voltar para a sua marca. Sua marca pode ser a loja física, pode ser o site. Pensa no seguinte: por que as pessoas voltam para você? Na casa de vocês,
Tem aquela visita que a gente não quer que volte, né? Então a gente é meio express. Mas tem aquela visita que a gente quer que volte, a gente trata muito bem. E a gente tem coisas interessantes para elas voltarem também. Pode ser uma conversa, mas também uma carne, um café, alguma coisa. Então pensa na sua marca com essa relação. O que as pessoas têm de bons motivos para voltarem para o seu site? O que as pessoas têm de bons motivos para pesquisarem pela marca de vocês? Por que as pessoas pesquisam tanto por Apple? Porque ela é interessante. As pessoas falam muito do desejo, mas é uma marca muito interessante. Então torne a marca de vocês interessante e faça o site interessante. Então, senhoras e senhores, o papel do marketing, ele não é vender, é educar o cliente para comprar. E eu garanto que se você fizer isso, eles vão comprar da sua marca. Não tem como não comprar, eu garanto. É isso. Muito obrigado. Muito bom. Cara, você sabe que... Diego, você sabe que muita gente... Eu sou muito heavy user do LinkedIn, você também. E dentro Sim. do LinkedIn, uma das perguntas que sempre fazem é assim, pô, mas como é que você monetiza? E aí, te ouvindo aqui, fica muito claro para mim, né? Existe algo intangível relacionado ao marketing. E prestei muita atenção, assim como venho prestando atenção nos bate-papos, e para amanhã, eu devo escrever uma coluna para a Exame, eu sou colunista da Exame, em marketing, falando sobre talvez essa curva da montanha-russa, em que durante muito tempo a gente confundiu alcance com influência, e agora a gente começa a descer. Você não enxerga um pouco isso? Essa massificação de especialistas em marketing, todo mundo sabe tudo. Você não vê um pouco dessa mudança de mercado por um pouco mais de profundidade? Sim. Acho que... Eu só estou falando isso porque me veio muito forte quando você falou aqui que a função do marketing não é vender e não é, sabe assim, converter necessariamente, mas é educar. Perfeito. Eu também tenho um LinkedIn bastante forte, coloco muita energia lá, são 3 posts por dia. Caramba. E em um momento eu me perguntava, mas isso aqui dá certo, cara? É muita energia, 3 posts por dia, estou jogando dinheiro fora. E eu rodei uma pesquisa, e falei para vocês fazerem pesquisas com o consumidor de vocês. Uma boa parte das minhas oportunidades mais qualificadas vem do LinkedIn. Mas se olhar no Google Analytics, 0. Entendeu? Que coisa. Turma, Diego Ivo, muito obrigado. Parabéns, meu irmão. Bom te ver. Parabéns. Pessoal,